Estou de volta hoje para falar e dar seguimento aí ao nosso conteúdo de História Geral. E o tema da nossa aula hoje vai ser a formação dos Estados Nacionais modernos. Isso é um fenômeno que acontece na transição do período medieval para a Idade Moderna, e a gente vai falar basicamente do início da formação dos quatro primeiros Estados Nacionais a se formarem dentro da Europa, que vão ser respectivamente Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Só que para a gente entender por que agora a gente vai ter essa formação em torno de estados dentro da Europa, uma vez que eu falei com vocês na última aula que o formato, né, de organização política passou a ser os feudos, então o poder descentralizado, cada feudo com a sua própria organização política, a gente vai falar um pouco hoje quais transformações aconteceram na Europa para que esse processo pudesse acontecer. Então, primeiro ponto, a gente falou na última aula sobre o renascimento urbano e comercial e como que as transformações que aconteceram no fim da Baixa Idade Média, né, para essa transição para o período moderno, acabou ditando muitas das características que a Europa vai assumir enquanto uma sociedade, enquanto organização política e econômica também. Então, o primeiro ponto para a gente abordar é a questão do desenvolvimento de uma economia monetária. Eu falei com vocês na última aula que as cruzadas acabou representando um evento que trouxe novamente o comércio como uma atividade fundamental e até bastante notável dentro da Europa moderna. E com isso a gente fala também de um retorno da economia monetária. Então o comércio agora ele já não é mais feito na base de trocas como era lá na formação do feudalismo. Agora a gente volta a falar de um comércio voltado com o uso de moedas. Um outro ponto que a gente vai falar também é a limitação das terras disponíveis. Como já não tem mais terras suficientes para a formação de novos feudos, parte, né, principalmente dos servos, dos camponeses e até mesmo parte de uma nobreza busca dentro das cidades um modo de vida em que eles possam atuar de uma outra maneira. E a gente também tem o fortalecimento da burguesia, né, dentro desse setor, dentro das cidades. E aí, nesse contexto, a gente também vai ter um enfraquecimento do poder dos nobres, porque eles já não conseguem mais conter as revoltas camponesas sozinhos. Inclusive, muitos dos nobres recorrem ao poder dos monarcas para que esses monarcas que, aos poucos, começaram a adquirir mais poder, pudessem usar os seus exércitos a fim de favorecer os nobres no contexto de revoltas. A gente vai ter também o fortalecimento da figura desse rei. Então, se eu falei com vocês na última aula que no feudalismo não tem mais aquela figura de um único rei que governa todo um território, esses monarcas começam a recorrer, a ganhar mais poder. Em grande medida, eles eram suzeranos que vão adquirindo cada vez mais o poder de vários vassalos dentro da Europa, e aí eles se estabelecem, então, como poder político da região. E o terceiro ponto, a burguesia, que ascende como um grupo que começa a ganhar muito dinheiro e, em virtude disso, eles passam a querer participar mais da política dentro da Europa, embora isso fosse, num primeiro momento, proibido, uma vez que apenas os nobres e a monarquia participavam, né, das decisões políticas dentro desses territórios. Então vamos falar como que os estados nacionais se formam. Primeiro, pessoal, a gente tem que pensar que esse é um processo, né? Eu até vou indicar algumas leituras para vocês, mas o conceito de estado é uma entidade, né? É um conjunto de órgãos responsável pela administração de um determinado território. É muito importante aqui que a gente evidencie que o que eu estou falando para vocês é a formação do estado. E vocês precisam saber diferenciar conceitos como estado e governo. Então, o Estado é a entidade que não muda. O governo é o que vai governar, como o próprio nome diz, um determinado Estado. E o que a gente está falando aqui é a formação de um Estado Nacional unificado, que no final eu vou passar a lista do que significa esses Estados unificados agora dentro da Europa. Então, para que esses Estados pudessem existir, a gente vai falar de um conjunto de alianças que precisou se formar. E o Estado existe em torno da figura do monarca, porque junto com a formação dos Estados nacionais na Europa, eu vou falar para vocês da emergência do poder absolutista, que vai ser um dos temas das nossas próximas aulas. Então, primeiro ponto, era interessante para a burguesia entregar ou ver o poder concentrado na mão de um único monarca, porque quando ele concentrasse esse poder, ele poderia, por exemplo, estabelecer uma série de padrões dentro da Europa. Dentre desses padrões, a gente pode falar, por exemplo, uma unificação de moeda. Então, pensem comigo. A atual Espanha era formada por pelo menos 5 reinos distintos.
A gente tem Aragão, Castela, Navarra, Granada. Imagine você sendo um burguês e tendo que transitar por todos esses reinos e cada reino ter uma moeda diferente. Ia ser um obstáculo muito grande para o seu comércio. Então, para a burguesia, seria interessante a unificação de todos esses reinos em torno de um único território e uma única liderança, e com isso eles podiam estabelecer um padrão monetário, um padrão de cobrança de impostos, um padrão de um sistema de pesos e medidas e também um padrão de legislação, ou seja, a lei que valia no reino de Aragão valeria também no reino de Castela e assim por diante. Agora, qual seria o interesse da nobreza nesse processo de aliança? Porque se a gente for parar para pensar, se o poder vai se concentrar na mão de um único governante, alguém vai ter que perder poder para que essa pessoa, para que essa figura possa concentrar todas as decisões nas suas mãos. E no caso, a nobreza de fato vai perder parte da autonomia dela. Só que, por outro lado, a monarquia ganha um aliado importante dentro da nobreza, porque vai ser o conjunto de nobres que vai legitimar o poder político desse rei. E em troca desse apoio político, o que o monarca oferece? Então, primeiro ponto, ele vai reforçar vários dos laços de fidelidade, atraindo a nobreza para fazer parte da corte. Aqui nessa ilustração dá para a gente ver aqui mais ou menos como que era o estilo de vida da nobreza europeia da Idade Moderna. Era um grupo que não pagava impostos, que vivia de privilégios, eles passaram a ocupar alguns cargos importantes dentro do Estado e a contrapartida deles era mínima. Eles basicamente precisavam estar ali para apoiar o poder do rei. A nobreza dessa época, pessoal, é o que a gente chama de uma classe parasitária, que é uma classe que pouco contribui, né, para o desenvolvimento do Estado e suga muitos recursos. Não é à toa que, principalmente ali a partir do século XVII, XVIII, a gente vai ter uma série de movimentos encabeçados pela burguesia para diminuir e até mesmo aniquilar todos esses privilégios que a nobreza tinha desde a Europa medieval. E tem ela, né, a Igreja Católica. Eu sempre falo para os meus alunos que a Igreja Católica não seria o que ela é até hoje se ela não tivesse a capacidade de se reinventar e se adaptar às mudanças políticas e culturais que a Europa passou desde o momento da sua criação lá no Império Romano. Então, quando a gente fala da Igreja e do rei, basicamente vai ser uma relação baseada em um conflito, mas muitas vezes em um apoio mútuo. Então, por exemplo, o que a gente pode citar de conflitos que a igreja vai se envolver com a monarquia, por exemplo, agora na Idade Moderna? A gente vai ter a Reforma Protestante, que foi um movimento iniciado pelo Martinho Lutero, que vai questionar o poder da igreja, e da Reforma Protestante resultam várias novas igrejas baseadas no cristianismo e que vão romper o monopólio espiritual e religioso da Europa, da Igreja Católica na Europa Ocidental. E a gente tem o Cisma do Oriente, que vai ser um conflito entre o Papa e o rei Felipe da França, que queria indicar um Papa francês, e na recusa do Vaticano em aceitar, ele decide então criar um novo papado. Vai ser o Papado de Avignon, então vai ser um período em que a igreja teve, na verdade, 2 papas. E vai ter também os momentos de apoio mútuo. Afinal de contas, a igreja vai apoiar as monarquias, por exemplo, no processo de expansão marítima. Lembrem-se, vocês já estão discutindo isso com a Ana em História do Brasil, mas dentro do esforço de colonização de Portugal, houve também um esforço da Igreja Católica em converter, né, os nativos, num processo das missões, os jesuítas vindo para cá, num processo que objetivava expandir a fé católica pelo mundo, principalmente para romper, para barrar o avanço protestante. E a Inquisição Ibérica. O Tribunal da Inquisição era um órgão da Igreja Católica, criado a princípio, né, para perseguir todos aqueles acusados de heresia, de cometerem crimes contra a fé cristã, e a Inquisição vai ser usada na Espanha para perseguir opositores políticos dos monarcas católicos. Então a Igreja Católica ora apoia os monarcas, ora entra em conflito com eles. Mas a Igreja também é um agente importante na formação dos Estados nacionais. E aí, no final das contas, o que eu estou chamando de Estado Nacional moderno, né? Basicamente, pessoal, os Estados Nacionais surgem a partir da unificação dos feudos de uma determinada região. E aí, são esses fatores que agora a gente vai usar para definir o que é um Estado Nacional. Então, são territórios que, primeiro, têm uma fronteira delimitada, tem um sistema fiscal único, então moedas e impostos únicos para todos os territórios, um exército profissional e permanente,
Se na última aula eu falei com vocês que cabia à nobreza organizar os seus exércitos e por isso era muito comum a disputa entre casas de nobres, né, uns contra os outros, agora, quando o Estado Nacional se consolida, é o Estado que tem o exército. Então não tem mais um conflito de um feudo contra o outro. Agora é o Estado que tem o que a gente chama do monopólio da violência. Então o exército passa a ser uma instituição profissionalizada e permanente. A gente vai ter a concentração de poderes na mão dos monarcas, que vai evidenciar o fenômeno do absolutismo, um sistema que vai vigorar durante praticamente toda a Europa moderna. Eu vou falar disso para vocês nas próximas aulas. A gente vai ter a formação de uma burocracia, que a burocracia tem um termo às vezes que a gente usa para falar de eu preciso resolver algo e vai me dar muito trabalho, ou uma burocracia. Mas o termo burocracia, na verdade, remete aos órgãos que fazem parte do Estado. Então, as instituições que fazem o Estado funcionar. E essas instituições são criadas agora no contexto de unificação. A gente vai ter a imposição da justiça real, quem é responsável por fazer justiça, as leis, é o rei, e no máximo um conselho de nobres que, enfim, né, aconselha o monarca em relação às leis que vão ser aprovadas, e a gente tem também o início de uma construção de uma identidade nacional. Então agora, ao invés de se identificar como um morador do condado de Portucalense, os habitantes vão se identificar como moradores de Portugal, de Espanha, de França e da Inglaterra. Mas tudo isso vai precisar de um processo de uma construção histórica muito lenta e gradual. Os 4 primeiros estados a se formarem, como eu coloquei aqui para vocês, vai ser Portugal, Espanha, França e Inglaterra. No caso dos estados ibéricos, né, que é Portugal e Espanha, localizados na Península Ibérica, esse processo é desencadeado quando eles conseguem expulsar os árabes muçulmanos que estavam na Península Ibérica desde o século VIII, e esse processo de expulsão demora até o século XV, então vão ser aí 700 anos de guerras entre os reinos europeus, né, os reinos cristãos, em sua grande maioria, contra os árabes muçulmanos. Portugal é o primeiro estado a se formar no século XIII, seguido por Espanha, no século XV, e a França e a Inglaterra vai ser um processo desencadeado pela Guerra dos 100 Anos. E aí a gente vai ter a França sendo formada no século XV e pouco depois o Estado Nacional inglês também. Pessoal, eu vou sugerir algumas leituras para vocês, eu vou colocar lá no Drive. Se eu tiver um tempinho, eu queria fazer para vocês um vídeo falando um pouco sobre a questão da Catalunha, que é um tema de atualidades que pode vir quente em alguma prova esse ano, porque a formação do Estado Nacional ela veio a partir de um processo violento, né, de imposição de um determinado poder sobre o outro, e nem sempre todos os feudos, todos os reinos queriam fazer parte de um Estado Nacional unificado. E a gente tem um caso separatista, na verdade 2 casos separatistas que estão quentes na Espanha até hoje, que é a questão da Catalunha e a questão do País Basco. Então eu vou tentar gravar um videozinho rapidinho para vocês explicando um pouco essa situação, só para a gente entender que o processo de formação dos Estados Nacionais, que foi desencadeado lá no século XIII e XIV na Europa, continua, né, refletindo na política atual até os dias de hoje. Então é isso, pessoal. Espero que a aula tenha sido boa. Dúvidas ou comentários, deixem aí, por favor, no vídeo para mim. E a gente continua a nossa conversa na próxima aula. Beleza? Um beijo para vocês e bons estudos.